Esse tempo que o senhor estava lendo a Bíblia, eu sei que existe diferença nos exemplares bíblicos da Bíblia evangélica para a Bíblia Perfeito, católica. perfeito, perfeito. Essa Bíblia que o senhor lia era a Bíblia evangélica, católica? O senhor consegue passar para nós uma diferença, Essa mostrar a aqui, ó. diferença? Essa aqui, ó. Essa aqui era a Bíblia carismática que eu usei há alguns anos, né? Alguns anos. Essa Bíblia aqui, ó, está aqui, ó. Não sei se a câmera consegue pegar, certo? Mas está aqui, ó. Vamos colocar na Ó, câmera do celular ali para ver? vamos ver se conseguimos colocar lá. Ó, tá aqui. Aqui assim, ó. Edição, edição Ave Maria, certo? Tá aqui, ó. Bíblia Sagrada. A editora, né? Editora Ave Maria, Bíblia Sagrada, certo? Tá aqui, ó. Tá? Essa Bíblia aqui é de João Pereira de Castro, né? Então, olhe bem aqui, o que eu encontrei na Bíblia, que também foi gota d'água para eu tomar minha decisão, o pastor James. Abra sua Bíblia no livro de Salmos lá. E o que eu vou mostrar agora aqui, eu sei que muitos amigos meus católicos, repito, queridos, eu não tenho nada contra os católicos, eu fui católico, né? E muito católico. Eu não fui um católico relaxado, pastor James. Acabei de falar aqui que eu era praticante, eu ia 3 vezes no domingo na missa, tá? Então eu não fui um católico relaxado, tá? Então eu fui um católico praticante, zeloso, zeloso, gostava de fazer as coisas na minha religião que eu estava, fazia as coisas bem feitas, né, caprichada, né? Eu era sempre fui assim. E então não é nossa intenção falar mal da religião de A, de B e de C. Não, 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 não. É mostrar a verdade. Certo, Assim certo. como eu encontrei a verdade, né? Enquanto E o não senhor... é a minha verdade, está diante dos nossos olhos, tá? Então veja bem aqui no livro de Salmos. Quantos versículos tem o livro de Salmo 1 aí? O Salmo 1 tem quantos versículos? Só para Vamos lá. entender isso aqui. Tá conseguindo pegar aqui a câmera, o Enquanto eu Gabriel? procuro aqui, alguns dos irmãos estão conversando com nós no chat ali, pastor. É. Tá? Então, tá ali a irmã Clarice, irmã Karine, Nivaldo Belli, tá Olha. ali. Falou com o senhor ali. Ó. Shalom, pastor João. É. Mandou Sabrina, sua filha, irmã Sim. Tanila, tá? Irmã Márcia, irmão Alcione, irmã Darla. Então, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sejam bem-vindos É aí isso aí. no nosso podcast. Eu acho que tá com uma restriçãozinha ali de 5 minutos, tem que se inscrever, esperar 5 minutos para poder mandar mensagem no chat. Eu vou ver se eu consigo tirar essa restrição na próxima live Tá ali, certo. Tá tá? certo. Então É vamos isso lá. aí. O Salmo primeiro, no meu exemplar bíblico aqui, Ah, é, tem quantos ele tem versículos? seis versículos, Perfeito. Aqui também tem 6 versículos. certo? Tá? Aqui também tem 6 versículos. O Salmo 2 tem quantos versículos? O Salmo 2 Você tem, está conseguindo colocar. Isso, Gabriel. Deixa aqui assim para as pessoas que estão em casa poderem acompanhar. Tem quantos versículos? tem 12, 12 versículos também tem o Salmo 12, certo? certo? Ainda que no Salmo 2, melhor dizendo, no Salmo 2 aqui, ainda termina no versículo 11, eles incluíram o versículo 12 dentro do versículo 11, tá? Porque eu coloquei a caneta aqui do lado do versículo Certo, 12 que não tá. tem aqui Não nessa Bíblia, tem. Então é tá? 11, Então é 11, tá? O Salmo 3 tem quantos versículos? 8. Tem 8 versículos. Aqui tem 9 agora, tem um a mais. Tá. Mas Não por tá, que acho que que não tem tá um a mais? pegando. Ah, Não tá pegando? um pouco mais para baixo, Deixa eu ver aqui. Aqui. Aí, Aí assim, isso. Vamos lá. Então o Salmo 3 aqui, ó, tem 9 versículos, certo? certo. Na sua tem quanto? 8. Mas por que tem 8? Porque aqui em cima existe Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Isso aqui é uma epígrafe. Na minha consta essa epígrafe, mas não tá numerada como salmo, Exato, exato. como, Porque não como é verso. versículo. Não é versículo. Uhum. Certo? Isso aqui é um pensamento colocado pela editora. Chama-se epígrafe. Certo? Sim, Então não faz parte das escrituras. Tá? perfeito. Não há inspiração nisso aqui. Certo? Então foi colocado pelas editoras para facilitar o entendimento do texto. Mas aqui eles contam como versículo. Então veja bem que tem 9 versículos. Tem um versículo a mais. Uhum. E aí o versículo, o Salmo 4 tem quantos versículos? Salmo 4 tem 8. Tem 8 versículos. Aqui tem 9 porque é igual, Mesma situação da a mesma epígrafe. situação da epígrafe que conta como versículo. E aí Perfeito. todos os demais salmos vão ter sempre um versículo a mais. Todos os demais salmos. Veja lá no Salmo 9 agora para nós. Salmo 9. Salmo 9, vamos ver. Aqui, Gabriel, vamos ver. 20. Isso. Tem 20 aqui. Tem 20. Aqui na Bíblia, nessa Bíblia aqui de edição católica, tem 39 versículos. Tá, peraí. Mais pra cá, a Bíblia. E assim, Aí. isso. Consegue ver? Tem 39 versículos. Olha aqui. Tá, apareceu 21 aqui dessa página. Tá. Bem embaixo ali apareceu Aqui. o 21º. Aí. Ali, isso. 39. Tá vendo?
39 versículos. E do ladinho aqui, não que está entre parênteses aqui, do ladinho aqui. 39 versículos. Consegue enxergar? Mas para isso aí. Ó, 39 versículos. Tá? Perfeito. Então, o Salmo 9, nessa Bíblia de edição Ave Maria, tem 39 versículos. Isto, obrigado. Tem 39 versículos. Aqui, vou botar aqui, ó. 39 versículos. Tá? Tá. Agora, por que o Salmo 9 tem 39 versículos? Porque eles pegaram o Salmo 10 aqui em cima, ó. Tá. O Salmo 10 aqui em cima. E eles jogaram o Salmo 10 dentro do Salmo 9. Entendi. E aqui em cima diz assim, ó. Salmo 10 do texto hebraico. Mas em cima tá Salmo 9, entre parênteses. Aham. Você tá entendendo o que é? Entendi. Então eles pegaram o Salmo 9 e colocaram dentro do Salmo 10. Tá. Certo? As Bíblias hoje de edição católica, eles viram que se descobriu isso aqui, as editoras agora estão fazendo já agora de uma forma mais normal. Tirou dali. As Bíblias mais antigas, como Mato Soares, como essa aqui, como João Figueiredo, certo? As mais antigas têm justamente essa ordem aqui de versículos. Eles pegaram o Salmo 9 e colocaram dentro do Salmo 10, perdão, pegaram o Salmo 10 e jogaram dentro do Salmo 9, incluíram no Salmo 9, certo? Tá. E aí aqui embaixo, ó, tá chegando aqui, ó, aqui embaixo, isso, aqui assim, tá? Aqui, ó, onde tá o meu dedo aqui, ó, tá? Ó, Salmo 10, tá? Salmo 10, e entre parênteses ali tem 11. Entre parênteses está o 11, aqui, ó, é isso aí, tá? É o 11. Então, eles pegaram o Salmo 10, pastor James. Pegou? Eles pegaram o Salmo 10, incluíram no Salmo 9 e pegaram o Salmo 11 e colocaram como Salmo 10. Aí o que acontece? Você tem aqui em cima, ó, Salmo 10, ó, você tem aqui em cima, ó, Salmo 10, tá? Você tem aqui, ó, Salmo 10 e tem Salmo 10 aqui embaixo, tá vendo? Uhum. Tem 2 Salmo 10, Perfeito. tá vendo? Agora você poderia perguntar, mas pastor, por que tem 2 Salmo 10 na Bíblia deles, né? Isso tudo vai acontecer, aí o que acontece? O Salmo 11 passa a ser o 12 passa a ser o 13 passa a ser o 14, porque eles pegaram o Salmo 9, o Salmo 10 e colocaram no Salmo 9. Dentro do 9. Então aí ficou pulando um salmo sempre. Agora, por que foi que eles fizeram isso aqui? Por que razão que eles fizeram essa manobra de esconder, ou melhor, de incluir, né, o Salmo 10 dentro do Salmo 9? O que eu estou te falando aqui não é heresia, o que eu estou te falando aqui não é o achismo, tá? Estou te falando aqui o que realmente existe na Bíblia. Se eu pegar as Bíblias mais antigas, você vai encontrar isso aqui. Mas por que foi que eles fizeram isso aqui? Por que foi que eles incluíram o Salmo 10 dentro do Salmo 9 e passou a existir, então, 2 salmos diferentes um do outro? Por quê? Porque aqui no Salmo 115, pega a tua Bíblia lá para nós, no Salmo 115. Tá aqui. Tá. Você vê que o 113 aqui, ó, o 113, consegue ver lá? Mais Ó, o pra 113 aqui, ó, Pera aí, deixa ó eu lá. ajudar aqui. Ó, o 113 aqui. Consegue ver lá? Aqui, isso, 113, ó. Aqui, ó, 113 aqui em cima, Tá. tá? Aqui diz aqui, ó, no meio aqui de Salmo 115 do texto hebraico. Presta bem atenção, Tudo bem. tá? Eles pegaram o Salmo 115 e incluíram no Salmo 113, porque aqui termina com o versículo 8, começa 9, 10, 11, 12, e dá uma sequência de versículos no Salmo 115. Você tá entendendo o que é? Tá. Consegue pegar isso aí? Entendi. Agora, por que foi que a editora fez isso? Claro que por ordem, né? Por ordem do clérigo, né? Por ordem do clérigo, certo? Por que elas fizeram isso aqui? Por que elas pegaram o Salmo 115 e jogaram no Salmo 113? Lê para nós o Salmo 115, pastor James, por favor. 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Olha aí. Mas o nosso Deus está nos céus, Ó. e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Uhum. Têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos o que neles confiam. Então esse salmo, pastor, ele fala o que? Diretamente contra o uso da imagem de escultura. O senhor está entendendo? Estou entendendo. Fala diretamente contra o uso, o meio de adoração à imagem de escultura. Tá. E Deus lá no Antigo Testamento já vinha falando que não deveria ser feito imagem para ser adorada.
Sim. Então, para evitar que um evangélico chegasse para uma pessoa de fé católica e dissesse, chegando em casa lá, pega a tua Bíblia e lê o Salmo 115, tá entendendo? Entendi. A pessoa ia pegar o Salmo 115 e, na verdade, é o 113. Era metade do Só 113. que, na verdade, não é a metade do 113. É aqui que está a manobra, ó. Vamos Aqui, lá. ó. Aqui que está a manobra, ó. Veja aqui, ó. Consegue ver lá? Aqui, ó. Aqui, ó. 116, tá? Do texto hebraico, 116. Consegue ver? Mais pra cá. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui deu. Esse aí é o 114 hebraico. Ó. Ó. Aqui, ó. 116. 114, não. 114 tá do lado. É. Aqui do ladinho, aqui, ó. 116. Na câmera tá aparecendo 114. Pra cá. Ah, aqui. Perfeito. Tá certo. Aqui. Isso aí. Bom, Aí, aí, ó. Aí. Então, aqui, ó. 114. Mas aqui Tá. do lado tá 116. Tá no hebraico. Certo? Diz que lá no hebraico é 116. Aham. Mas dá uma olhadinha aqui em cima, ó. Olha aqui, ó. Olha o 115. O que tem do ladinho aqui? 116. De volta. Uhum. Eles pegaram o 116 e cortaram no meio. Tá entendendo? Entendi. Eles pegaram o 116 e cortaram no meio o 116. Ó. Fizeram 2 salmos. 2 salmos. Tá? O 116. E aí, vem correndo, certo? O 118 passa a ser o 119, na verdade. Tá? O 117, que é os... Quantos versículos tem o Salmo 117? Tem 2. 2. Na deles é o Salmo 116. Na Bíblia deles, o Salmo 117 na nossa é o 116 na deles. Mas por que também isso aqui? Para poder fechar 150 salmos, tá? Tá. Pra Era fechar- que eu ia lhe perguntar. Para fechar, porque toda a Bíblia tem que ter 150 salmos. Sim. Vamos lá no 147? 147. É. Aí você veja bem. Aí quando chega aqui no 147, na verdade pega o 146, certo? Aí eles vão pegar o 146, vão cortar no meio. Ó, tá aqui, ó. Vão cortar no meio, tá? Ó. 146. Aí eles vão numerar com 147 do ladinho. Tá entendendo? Tá. Tá? Aí vai lá no 147 de verdade. Aí você vai encontrar do ladinho 148, certo? Perfeito? Perfeito. Aí, 148 do ladinho. E embaixo que salmo que é? 148 também. Certo. Ou seja, tem 2 salmos 148 à luz da Bíblia deles. Então, Por que eles fizeram isso? Porque para fechar com 149 e 150 salmos. se eu não tô, quem sabe eu esteja equivocado, mas tem uma parte nos Salmos que ele aparece, por exemplo, para estar Salmo, eu não lembro de cabeça agora o número, mas ele aparece de um Salmo para outro, ele não tem conteúdo, tem só um risquinho. Sim. Que número de Salmo que é esse? Não, todos os salmos. Eles estão escritos. Não, todos os salmos estão escritos. Aqui Entendi. na Bíblia de edição católica, essa da tá. Ave Maria, É Mato Soares, em certo? outra João edição. Figueiredo, certo? Entendi. Que são Bíblias traduzidas para o português, Eu não estou aqui nem falando da Vulgata Latina, Tá. que foi feita por Jerônimo. Aham. Porque todas essas Bíblias aqui em português, pastor Jamison, Mato Soares, Ave Maria, edição Ave Maria, certo? João Figueiredo, tá? Essas Bíblias traduzidas para o português foram traduzidas diretamente da Vulgata Latina. Sei. Tá. A Vulgata Latina, ela foi traduzida da Septuaginta. Ó, essa Tem aqui, ó. Ali, ó. Ó, tá ali a Septuaginta, A versão Tá. de 70. versão de 70. Tá. Então, a Vulgata Latina foi traduzida da Septuaginta. Perfeito. Entende o que é? Perfeito. Então, eles não usaram aqui a tradução, tá, dessas Bíblias aqui em português, não foi usado as cópias dos originais hebraico e grego. Eles usaram, pastor, mas acontece que o Senhor Jesus possivelmente usou a Septuaginta. Pode ser que tenha usado a Septuaginta, certo? Só que, na verdade, as nossas Bíblias, aí que está vendo a diferença, as nossas Bíblias não foi feita ou traduzida da Septuaginta. A nossa Bíblia tá, pelo que eu observei, foi rápido aí, mas a nossa Bíblia ela tá seguindo o que deles está em parênteses hebraico. Exatamente. Aí tem outra. Foi boa a tua pergunta aqui agora. A tua colocação foi importante. Porque eles dizem assim, ó. Quer ver, ó? Mas porque lá nos textos hebraicos, né? Eu questionei isso aqui com o sacerdote na época. Tá? Eu levei a Bíblia e mostrei para ele. Por que isso está assim? Esse é porque lá nos textos hebraicos é assim que se encontra. Os salmos, os capítulos, os versículos, é assim que se encontra. Só que, na verdade, não existe capítulo e versículo Pois é, isso foi. nas cópias porque os originais não existem mais.
né? Aham. É bom entender isso aqui, que os originais não existem mais. Existem Tá. as cópias dos originais, né? Sim. Então, nas cópias dos... Mostra para nós lá as cópias dos originais, o Gabriel, para nós, por favor. Mostra lá. Aqueles... Isso aí. Volta lá um pouquinho. Volta lá. Dá uma olhadinha aí, ó. Certo? Não tem. Não existe. Pode voltar lá. Aí. Ó, não existe capítulo, não existe versículo. A divisão de capítulo em versículo foi colocado bem mais tarde. Certo? A divisão de capítulo em versículo foi colocado bem mais tarde. Isso é importante que se diga. Por quê? Porque lá na cópia dos originais, e é assim que se encontra. Não tem capítulo, não tem versículo na cópia dos originais. O senhor está entendendo o que é? Tô Não existe entendendo. isso aí. Não existe isso aí. Então é importante que se diga isso aqui, tá? Que não tem versículo e capítulo. Essa história de que lá nos originais está assim, é lorota. Não é Tá. verdade. Não é verdade. Entendeu? Então, e aí o seguinte, em tratando-se de Septuaginta, tá? Que foi Flávio Joséfo, né? Flávio Joséfo não foi o Ptolomeu Filadelfos, né? Que mandou fazer a Septuaginta. Ele chamou 70 homens judeus, né? Na verdade eram 72, 6 de cada tribo, né? E aí, para traduzir do lado hebraico, do aramaico, para o grego koiné. Com Alexandre Grande, não foi? Exatamente, porque na verdade quando Alexandre Grande ele morreu, Aham. o reino de Alexandre foi dividido em 4 generais. Certo. Ptolomeu, Seleuco, Cassandro Perfeito. e Lisímaco. Aham. Cassandro e Lisímaco deixaram o governo, porque o Lisímaco morreu, o Cassandro Sim. foi cassado, né? E aí ficou Seleuco e Ptolomeu. Ptolomeu ficou na Síria, na Alexandria, Tá. certo? E o Seleuco ficou na Síria, no norte de Israel. Aham. Então, por ordem, né? Por ordem de Ptolomeu Filadelfos, foi feita então a tradução dos originais do hebraico e do grego para ou seja, do hebraico e do aramaico para o grego Para o koiné. grego. O grego koiné, grego comum. Koiné. Aham. Entende? Porque havia dificuldade naquela época para os judeus que estavam já perdendo já o conteúdo de lei e estudar o hebraico, entendeu como é que é? Sei. E aí diz a história que o Filadelfo mandou colocar 7 livros a mais na Septuaginta, certo? E aí foi colocado, segundo eles, que esses 7 livros... Só que esses 7 livros a mais, eles foram escritos, pastor Jamison, num período que nós chamamos de interbíblico, que vai de Malaquias a Mateus. Sei. E nesse Aham. período não houve inspiração de Deus para escrever livro nenhum. Nem Certo. livros, nem acréscimos, entendeu? Não houve, certo? E aí, então, quando foi feito a Vulgata Latina, Jerônimo questionou, tá? Ele questionou com o Papa que esses livros não eram inspirados porque os judeus não aceitaram esses 7 livros a mais, certo? No cânon judaico não tem esses 7 livros aí, não existe, entendeu? Tá. No cânon judaico eles não aceitaram esses livros. Tem discrepância doutrinária, geográfica, histórica, entendeu? Eles não aceitaram, tá? E aí ele questionou. O Jerônimo, que eles chamam de São Jerônimo, ele questionou isso aqui, entendeu? Entendi. Mas como o Papa obrigou ele a colocar, ele foi lá e colocou, e colocava na rodapé sempre lá que esses livros não fazem parte do cânon judaico, entendeu? Do Entendi. cânon judaico. Além desses 7 livros que eles chamam de deuterocanônico. Por que é deuterocanônico? Porque eles dizem que é o segundo canônico. Deutero quer dizer segundo canônico. Tá. Além desses 7 livros a mais, pastor, ainda acontece que teve os acréscimos. Teve os acréscimos que foram colocados. Esses acréscimos que foram colocados, na nossa Bíblia não tem. Não tem na nossa Bíblia. Sim. Muitos acréscimos ali que foram colocados não tem na nossa Bíblia. Tá? Então é importante entender que isso aqui foi que me fez entender, porque veja bem, uma fé, presta atenção, uma fé que é baseada em cima de mentira, em cima de rolo, em cima de falsidade, para esconder um dogma, para esconder uma doutrina de uma igreja, que seria a adoração aos santos e mais cultura, mexer no livro sagrado, incluir mais livros dentro, certo? Sendo que esses livros não são inspirados, para dizer que a Bíblia é a mais completa, é a Bíblia católica, certo? E que a nossa está faltando livro, certo? Quando a nossa Bíblia foi traduzida do hebraico e do aramaico direto por João Ferreira de Almeida, certo? E a deles veio lá da Septuaginta, nada contra a Septuaginta, mas essa é a grande verdade. E na verdade foi pego, né, a Vulgata, né, em português foi pego da Vulgata para tradução.
Então, mediante tudo isso aqui, pastor Jaime, o senhor perguntou o que me fez eu sair da fé católica e abraçar a fé evangélica. Lembra que foi a pergunta que o senhor me fez, né? Sim, foi isso. Então, mediante tudo isso aí, eu quero a verdade. Eu quero ir para o céu, eu quero morar no céu. Né? 8:44 de João, Jesus disse que o mentiroso, né, é o diabo. Ele é o pai da mentira. Sim. Ele é o pai da mentira. E toda mentira, o pastor James fala, é pecado. Toda mentira é pecado. A Bíblia diz em Apocalipse que os que mentem ficaram de fora do céu. Certo. Né? Toda mentira é pecado. Agora, a mentira religiosa, ela é muito mais séria do que se possa pensar. Porque a mentira religiosa, ela procura desviar a atenção da pessoa de Deus. Desviar o foco da pessoa de Deus. Certo. Você entendeu como é que é? Aham. E aí, mediante isso aí, eu preferi, então, eu procurar, então, o meu caminho.